Vamos, então, passar então, a apresentação, né, do Dr. Marcos Botton. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Pelotas, onde fez também seu mestrado, seu doutorado, e tem, né, uma formação de pós-doutorado na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Trabalhou na área de entomologia e, né, na fruticultura, atualmente na Embrapa Uva e Vinho. Ele é o chefe da área de transferência de tecnologia na área de fruticultura. Dr. Botton, né, a palavra é sua. Bom, inicialmente eu quero registrar que é um enorme privilégio, uma honra, um enorme privilégio ter a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Já sei, obrigado pelo convite. E deixa eu explicar inicialmente um pouquinho por que eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Quando eu vejo a fé no arroz, já chega a dar uma responsabilidade para a gente. Eu comecei minha carreira com arroz irrigado, só para vocês terem essa informação toda. Meu mestrado foi com arroz irrigado. Então, eu me envolvi com a cultura, enfim. E depois, o destino fez uma mudança absurda de eu cair na fruticultura. E eu não ia imaginar que em Cachoeira do Sul nós íamos estar tendo, hoje, depois de 20 e poucos anos, né, um seminário tratando de uma fruta, na verdade, aí, deixa eu só voltar aqui, ver se está tudo certo, perfeito. A gente tem uma fruta, um fruto, na verdade, né, que é a nogueira, com toda essa articulação setorial, enfim, e ter a oportunidade de conversar com vocês hoje de manhã. Quando o Chassigua me perguntou assim, Marcos, vem aqui fazer uma palestra para a gente, eu disse, mas eu não trabalho com nogueira pecan. E aí ele comentou assim, vamos tentar, tu traz um pouco da experiência da tua vida profissional com as outras fruteiras, né? Então, o meu forte hoje, eu tenho uma experiência há um bom tempo com videira, com maçã, com moranguinho, com pêssego, porque a gente trabalha com todas essas culturas lá na Serra Gaúcha, e trazer um pouco da realidade dessas fruteiras para tentar colaborar com vocês aqui, pensando em setor, né? Dificuldades, desafios, gargalos, perspectivas, essa é a ideia-chave. Bom, eu acho que minha palestra podia parar aqui, né? Porque o que foi falado previamente vale para as demais cadeias produtivas. Gente. Vocês vão ver que o cenário da fruticultura é muito similar, ele é muito similar. Não é? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou usar muito exemplo da viticultura, né, da cultura videira, o que a gente está enfrentando hoje, enfim, e a ideia é que vocês consigam trazer um pouco isso para a realidade de vocês no dia a dia. É um pouco isso. Eu vejo também as empresas envolvidas, aí tem bancos, tem empresas de máquinas, né? Por exemplo, no nosso caso, né, o desenvolvimento da indústria de aço, de inox, da viticultura, hoje está atendendo a indústria de bioinsumos, por exemplo. Olha quem que imaginaria isso? Hoje um bioinsumo precisa de fermentador, né, para produzir agente de controle biológico. Essa indústria que começou lá, na indústria do vinho, hoje está atendendo a indústria de bioinsumos. Então, o ecossistema que se envolve dentro de uma cadeia produtiva é o que a gente às vezes não imagina e não pode entender. Uma máquina de classificação de nogueira pecan, de repente, abre um espaço numa outra cultura, e é assim que as coisas estão acontecendo. Bom, então é bem simples. Lembre o nome de Marcos Botton, lembre de botão de camisa. Tá? A minha formação é a parte de insetos, tá? Então, eventualmente, eu vou puxar um pouquinho, né, para o insetos, a apresentação de vocês, mas eu respondo, nos últimos 5 anos, pela chefia de transferência de tecnologia, né, da Embrapa Vinho. Então, toda essa parte de feiras, eventos, enfim, eu coordeno dentro. E hoje a gente está tendo lá em Bento Gonçalves a Fenavinho. Tá? Então, a gente está também com a nossa feira lá, a Festa Nacional do Vinho, assim como estamos envolvidos com a Festa do Arroz aqui, né, em Cachoeira do Sul. Bom, todo mundo já conhece a questão da Embrapa, são 43 unidades, e quiçá tivesse, a Embrapa tem o tal dos centros de produtos, né, que pudesse ter um centro de pesquisa da nogueira pecan, né, direcionado à nogueira pecan. A viticultura, quando se pensou isso lá, na época, bons tempos atrás, quando a empresa foi fundada, alguém pensou, caramba, vamos acreditar na viticultura, né? Vamos acreditar na viticultura brasileira, numa época que não se falava, né, muito de viticultura. Imagina, a gente pode falar, tem um centro de soja, tem um centro de algodão, tem um centro de produtos, mas ninguém falava de viticultura. Então, hoje, a Embrapa tem, em Bento Gonçalves, um centro de pesquisa dedicado à viticultura, que é onde eu me envolvo. Então, está aqui, né, a nossa sede. A gente trabalha basicamente nessa sede aqui com viticultura e enologia, mas, e isso também é um ponto que eu já vou começar, para vocês começarem a anotar assim no radarzinho, né? Chegou um momento que a viticultura deixou de estar só em Bento Gonçalves, na região da Serra Gaúcha. Isso é importante, né? A gente fala muito assim, nogueira pecan, eu vi, na região sul do Brasil, né? Por quê? Mato Grosso não conhece nogueira, o centro-oeste. Será que, de repente, se não começar a plantar lá, não começa a produzir, a turma começa a conhecer? Por exemplo, quem é que ouviu falar de uma vinícola no Distrito Federal, em Goiás? Hoje, grandes vinícolas estão sendo estabelecidas no Distrito Federal. Por quê? Vou explicar depois. Tecnologia.
A ciência não tem mais fronteiras, né? E aí isso começa a dar visibilidade para produto, inclusive para o vinho brasileiro. Eu estou fazendo um paralelo para a gente pensar nesse sentido, né? Depois eu vou comentar, me lembrei muito durante a fala, né? Eu sou um consumidor, mas eu sou um consumidor de nuts, né? O tal dos nuts, as nozes, como a gente fala. Vocês têm que pegar e comunicar por que eu tenho que consumir a Nogueira Pecan e não consumir um outro nuts. E isso não está chegando no consumidor final. Eu acho que estamos alinhados nisso. O consumidor precisa entender por que, dentro daquela minha cestinha de nuts, eu tenho que ter a Nogueira Pecan. Isso precisa ser trabalhado dentro da comunicação também. Okay? Então, assim, nós ficamos em Bento Gonçalves e aí nós temos 2 estações experimentais. Uma que fica em Vacaria, e aí é importante, por que Vacaria? Porque é a cidade que mais produz maçã. A região de Vacaria produz muita maçã, e nós temos uma estação experimental direcionada para a cultura macieira e pera, que também é uma cultura, que se for ver, é tudo importado no Brasil, a pera, a gente está trabalhando, espera que logo, logo a gente consiga trabalhar. E outra coisa que nós temos é uma estação experimental em São Paulo. E aí vem a pergunta, caramba, né? Por que tu tem uma estação experimental em São Paulo? E eu vou explicar de maneira muito simples para vocês, né? Quantas colheitas vocês têm por ano aqui na Nogueira Pecan? Quantas colheitas por ano? Uma colheita, né? Quando tu vai de São Paulo para cima, em região de clima tropical, tu começa a ter 2 colheitas por ano. Então, por exemplo, para eu desenvolver uma nova cultivar, que antes eu levaria 20 anos aqui embaixo, lá com 2 ciclos por ano, né, em 10 anos eu tenho isso, eu ganho tempo, eu ganho velocidade nesse processo todo. Então, eu quis dar essa noção um pouco, que é um pouco da nossa realidade no dia a dia, por isso que a gente tem essas estruturas aí espalhadas no Brasil. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir a mesma lógica dos palestrantes. Eu não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa nesse meio tempo, e se alguém tiver uma dúvida, acho que levanta a mão, eu já tento responder, para não ficar um monólogo também aqui, ou senão depois eu imagino, né, que a gente vai poder ter um tempo para poder... Eu vou dar tópicos, né, nesse processo todo, do que a gente vê, do que a gente está enxergando nesse tempo todo. Então, a primeira coisa que na viticultura, eu sempre trazia viticultura, é assim, tem muitas pessoas vindo de outras áreas. Sabe? Eu sempre digo assim, a fruticultura, o agro, às vezes motiva muita gente que não tem vínculo com o agro, ou o avô dele tinha vínculo, e acaba pensando em vir lá. Então, no nosso caso, tem muita gente da indústria de cerâmica, tem gente da indústria metal mecânica, e ele começa a achar que a agricultura ou a fruticultura, né, é uma fábrica. Como é que funciona uma fábrica? Lá, vamos lá, vocês que têm uma classificadora. Tu compra os componentes, tu projeta, tu sabe que no final, pronto, deu, né, tá pronto o negócio lá. Quem trabalha com agricultura sabe que essa equação nunca fecha, né? Eu planejo uma coisa, no final não é sempre aquilo que eu quero, né? Na maioria das vezes não é. Por quê? Porque a gente convive, né, com uma coisa chamada natureza. Tá? Então, isso é óbvio, mas precisa ser lembrado para nós. Que tem uma coisa que a gente não consegue combinar com esse clima aí que está aí. Vamos lá, no nosso caso, né? Vocês estão vendo o calorão que está agora, gente? Né? Opa, volta aqui um, tá? Nós estamos, gente, agora no mês de junho. Já era para ter frio. Já era para ter esfriado. Né? As plantas não estão acumulando frio. Aí, daqui uns dias, a planta começa a brotar. Começa a brotar, baixa a temperatura, você foi a safra. Tá? E a fabricazinha já faltou o componente, faltou o chip, né, para tocar a safra. Perceberam a provocação? Bom, sem falar, e aí é uma coisa bem doida, isso parece coisa de maluco, mas é realidade. Quando eu falo de Nordeste, o que vocês pensam sempre, né? Hã? Seca, não é verdade? E se eu te disser que os últimos 3 anos está dando inundação no Nordeste? Vocês me acreditam nisso ou não? Tá? Um dos grandes problemas da viticultura lá no Vale de São Francisco nos últimos anos é o quê? Excesso de chuva, gente. Então, olha só, nós aqui no Sul, né, foi seca. Tá? Aí o pessoal da viticultura, muitos, na verdade, muitos se motivaram. Nossa, olha só, né? A gente teve os vinhos melhores safras esses últimos anos. Claro, clima seco, não é? Na colheita, sobe açúcar, tem um produto de alta qualidade. Os produtores do Nordeste, que estavam acostumados antes sem chuva, de uma hora para outra, mudou todo o cenário deles. Perceberam como a gente está vivendo coisas que nessa agricultura tem muito disso? Aí o pessoal que financia, né, e o Proagro, e o financiamento, e quem paga, enfim, essa é a agricultura, gente, né? E apesar de tudo isso, a gente vê os números que apareceram recentemente aí, né, a agricultura mais uma vez
com toda essa loucura, continua dando resultados positivos. Então, essa é algo que é a história da economia. Quem trabalha com isso, quanto maior é o risco, maior é o retorno. Né? Eu acho que essa é a prática, é a parte agrícola. Né? Bom, deixa eu falar para vocês, então, assim, eu comecei, não é? A minha história profissional foi na faculdade de agronomia aqui, perto em Pelotas, né? Eu fiz agronomia, e eu sou natural de uma cidade pequena chamada Frederico Westphalen, que é o norte do estado. Então, toda a minha origem, gente, o que é? Minha família era de produtores de suínos, não é? Todo mundo produzia milho, soja, aquelas lavourinhas de pequeno produtor, e eu fui para Pelotas e me encantei com arroz. Na minha época de faculdade, e aí eu não sei, vocês me corrijam, assim, ser arrozeiro, gente, era os caras. Eu já tenho quase 90, eu tenho quase 30 anos de formado, né? Os colegas da agronomia, que eram filho de arrozeiro, gente, olha, era... Falei alguma bobagem que lembra de mais tempo, assim, a turma do arroz ganhava dinheiro como água. Arroz e pecuarista, na minha época, eram os caras. Já que esse negócio é bom, eu vou trabalhar com arroz também, né? E todo o meu trabalho, na verdade, mestrado, minha dissertação de mestrado foi com inseto praga do arroz irrigado, porque a cultura, né, lá atrás, era uma coisa impressionante. Eu não sei como é que está o estado da arte atual, mas eu já vou comentar um pouco sobre isso depois. E aí, na faculdade, me diziam o seguinte, olha, também tem a fruticultura. A gente trabalha com cultura anual, né? Mas também tem a fruticultura. E por que a fruticultura é legal? Bom, vamos lá. Primeira coisa, já dá emprego. Tu absorve mão de obra. Aí eu quero falar uma coisa para vocês hoje, tá? Se tem uma demanda de pesquisa, é como é que eu reduzo mão de obra. Porque não tem. Ou aqui está mais tranquilo de mão de obra, né? O que vou botar aí. E se bobear, vira trabalho escravo ainda, na verdade, que é mais uma situação difícil. Então, assim, cara, toda a minha informação, ó, vamos investir na fruticultura porque ela vai dar emprego para as pessoas. Hoje, a demanda o que é? Vamos mecanizar o que dá. Porque eu não consigo gente para trabalhar nessa lógica aí. Então, perceberam? A fruticultura, que é algo que para dar emprego, desenvolvimento, hoje... Tu conversa com as pessoas dizem, olha, eu preciso o mínimo possível, porque a legislação é complicada, eu tenho dificuldade de contratar, CLT não me resolve minha vida, tem toda uma discussão que a gente sabe, quem está no... Né? Então, esse é o primeiro ponto-chave. E o segundo, aí vem a parte positiva, tá? Que é o seguinte, o valor agregado por área. E isso também me assusta. E vou dizer por quê. Porque às vezes a gente faz aqueles cálculos de padaria, né? Isso é legal para gerentes de banco. Chegar lá na gerente do banco assim, olha só, tá? Eu vou pegar uma videira, vou pegar um exemplo bem prático. Muitos meus exemplos são com videira, mas depois a gente pode fazer isso com outras culturas. Eu vou pegar um merlot, tá? Que é uma cultivar aí de vinífera, que a gente elabora vinho, e vamos fazer 8.000 quilos por hectare. Né? Então, eu sentei agora com as gerentes do banco, vou conversar com o povo do banco aqui. Né? Olha só, eu vou plantar 1 hectare de videira, 8.000 quilos dá mais ou menos 8.000 garrafas de vinho. Aí, ó, entra aqui na internet e vê quanto é que custa uma garrafa de vinho. Aí já mostra que as garrafas tudo de R$ 80 por garrafa. As meninas já fazem o cálculo. Opa, está aqui o investimento, né? 1 hectare, eu vou tirar R$ 640 mil, gente. Com a pecan, eu acho que está fazendo o mesmo cálculo, porque quando eu vi a exportação, eu digo, opa, já comecei a calcular, né? $5 o quilo, já começa... Como se fosse, né, pensando no modelo fábrica, né? Bom, eu faço isso, né, e chego lá, né? Perceberam o detalhe? Mas não é só a videira. Olha só, eu vou falar de maçã, que é uma outra cultura também, ok? Eu vou colocar hoje que um produtor, e depois nós vamos falar mais adiante, né? Tu tem produção mínima para viabilizar teu negócio, gente. Quero repetir. Tá? Na fruticultura não é arroz, que eu planto, dali 4 meses eu colho. Eu estou implantando um pomar para 10, 15 anos. E ele tem que começar a produzir em algum momento. E tem que ter um número aí que me pague a conta. Porque senão... Né? É uma reflexão para a gente ter isso aí. Então, assim, maçã, eu estou falando de 60 toneladas por hectare, que é fruta pra caramba, gente. Isso aí não é pouca coisa. Se eu colocar 2,20 o quilo, né, de uma fruta com uma qualidade, bom, aí vocês fazem o cálculo para estabelecer isso. Está fazendo sentido meu comentário até agora, essa questão da fruticultura? Então, olha só, mão de obra é um desafio e os números impressionam, né? Todo mundo diz, cara, quem não é de uma área faz esse cálculo, diz, meu Deus do céu, está aqui, né? Minha aposentadoria, eu vou plantar esse negócio aqui. Bom,
Eu vivi muito isso também. Tá? Lembre-se, eu estou desde 97 em Bento Gonçalves. Então, lembre, 97 é lá atrás. A gente tem que contar a história um pouco. Acho que é importante a gente contar a história para as pessoas. E eu, assim, teve uma época lá em 97 que eu cansei de receber caravana de produtores, de regiões produtoras de grãos, visitando o quê? A tal da Serra Gaúcha, para ver o que é uma coisa dando certo, plantando uva e frutas, na verdade. Pêssego também era muito forte. Então, o pessoal ia para lá, né? Dizia, ó, está aqui a solução, porque era uma época que a soja não estava boa. Né? Então, não sei se vocês sabem, na década de 60, 70, mais ou menos, a região de Erechim, aquela região do Alto Uruguai, produzia mais videira que a Serra Gaúcha. Olha só, mais videira lá. Por que pararam de produzir videira lá? Quem que me ajuda aí? Hã? Por que será? Pronto. Cara, hoje essas culturas, a soja está quase que uma fábrica. O cara plantou, já tem toda uma tecnologia montadinha, ele entra com a máquina, ele colhe, ele tira as férias. Essa é uma coisa importante, né? Ele vai tirar férias ali, Natal e Ano Novo, ele está na praia, porque já está tratado ferrugem, lagarta, perceber, já controlei, não é? No pêssego, ele está colhendo quando? Natal e Ano Novo. É época de colheita de fruta, né? Início de janeiro, que é uma época de férias, é a colheita da uva, por exemplo. Então, essa é uma questão também que diz, poxa, quem quer ficar trabalhando todo final de ano lá, numa atividade? E aí, o que acontecia, né? Eu nunca me esqueço uma palavra só de um produtor, né? Que lá do interior de Bento Gonçalves, foi uma caravana, eu não me lembro que cidade que era. Na época era da metade sul, daqui, na verdade, na região de Bagé, Livramento, enfim. Depois eu explico essa mudança que teve, né, da serra para os vinhedos aqui na metade sul, Bagé, Livramento, enfim, esse movimento que teve. Chegou uma visita e aí o cara pensou assim, mas eles começam a fazer cálculo, né? Quanto é que vocês ganham por quilo, qual é a produção, aquela coisa toda, né? Mas se nós plantar isso numa outra região, mesmo número que faziam. Aí um produtor assim, olha gente, deixa para nós produzir isso aqui, né? Mas por que deixa para nós? Porque como é que nós vamos produzir outra coisa nesse morro, se a gente só tem morro? Entenderam a provocação ou não? Veja bem, a Serra Gaúcha é tudo morro. Quem já foi lá, tiver a oportunidade de conhecer, né? É tudo, o pessoal brinca, tu planta, né, a tiro e colhe a laço, porque é tudo morro. E aí depois também teve um movimento de empresários da Serra Gaúcha vir para a campanha, por quê? Porque a terra era plana, tu podia mecanizar, menos dependência de mão de obra, enfim, a coisa foi acontecendo. Então, a Serra Gaúcha tem esse detalhe que eu comentei, a topografia, né? Só pode produzir fruta, mas lembrem-se, gente, isso que vocês estão vendo aqui hoje, quando vocês visitam lá, começou em 1875, com a migração italiana. Então, quando a gente fala de Nogueira Pecan, tem que ter uma história por trás disso aí. É uma planta que vai longe, não é de uma hora para outra que eu vou ter, né? Inclusive, tem gente que fala, eu vou construir uma vinícola, não é para mim. Porque se tu botar no papel o retorno, vai ser para o meu filho ou para o meu neto, porque é um investimento de longo prazo. Parece uma coisa, mas é uma reflexão que quem pensa em algumas culturas também tem que refletir mais no longo prazo, né? Então, assim, aquilo que eu falei para vocês, a topografia, não é uma realidade nossa. E o segundo ponto importante, mão de obra familiar. Quantos filhos, em média, tinham os italianos da década de 70 aí? Não tinha televisão, né? Estão lembrados das famílias italianas, como é que era, hein? Era no mínimo, eu estou colocando um pouco da cultura italiana, mas outros, eram 10, 12 filhos por família, gente. Então, tu tinha em casa gente para trabalhar e tinha que dar emprego para aquela turma, né? E hoje? E outra coisa importante, eles trabalhavam e, estuda para tu se dar bem na vida, sai da colônia, né? A turma foi treinada para isso, tipo, trabalha e demanda daqui, né? Para poder tocar a tua vida. E eles fizeram isso. Com o tempo, que é a realidade de hoje, as famílias hoje estão com idade, os filhos, olha, ficou um filho em casa, né? Outra coisa importante, né? Assim, né? Convence hoje uma menina a ir morar no interior. Puxar a mangueira de pulverizador, por exemplo, muitas vezes. Perceberam, né? Aquela cultura da nona que ficava em casa, cozinhando para todo mundo, trabalhando, enfim. Você sabe que hoje a mulher quer ter conforto, gente. Então, o modelo tem que mudar. Não é mais aquilo de ela começar de manhã,
trabalhando na lavoura o dia inteiro, ajudando a família, fazendo comida, voltava para casa à noite, ela quer ir no salão, ela quer passear, ela quer tirar férias. E tem todo o direito, gente. Não mudou esse cenário também. Então, assim, a mão de obra familiar, que tinha vários filhos, hoje também mudou. Também está tendo uma nova mudança agora. Muita gente saiu para estudar e está voltando. É mais um movimento, mas com outra ideia. Agregação de valor, pequenas vinícolas, isso é para a gente tentar entender. Eu não sei se estou sendo feliz na fala, eu estou tentando contar um pouco de história para a gente tentar conectar o momento que vocês estão vivendo hoje, né? Pensar um pouco sobre essas questões todas também aí. Tá? Então, assim, toda vez que me perguntam, Marcos, como é que é implantar uma nova cultura numa região não tradicional? Eu vou dizer para vocês, é um desafio. É um desafio. E por que é um desafio? Começa uma coisa muito simples, tá? Conseguir produto para fazer tratamento. Tá? Os produtos para fruticultura são completamente diferentes dos das culturas anuais. Muitas vezes a formulação é o mesmo produto, né? Mas a formulação que é usada para a cultura anual é diferente para a fruticultura. E mais um detalhe interessante, né? Não sei por que razão, e vou perguntar para vocês, eu não sei se tem alguém da parte comercial, o mesmo produto para grãos custa 10, para fruta custa 20. Por que será? Hã? Eu tenho a resposta, na verdade, porque o valor agregado da fruticultura é muito maior. E aí nós temos uma legislação, muitas vezes, que impede um receitário do mesmo produto, né, usado para a cultura anual, quando vai para a fruticultura, o valor dele é maior. Só muda a formulação, o nome, às vezes é muitas vezes. Por quê? Porque a fruticultura tem um custo, na verdade, tem mais rentabilidade nesse processo e o pessoal acaba posicionando o produto com um custo maior. Pode observar isso aí. Observem. Tá? Bom, então, assim, primeiro desafio, região não tradicional, é achar insumo. Segundo desafio, gente para dar assistência técnica. Tá? E eu sempre falo isso, assim, na verdade, quando eu falo em universidade, eu digo assim, olha, gente, se tu quiser um agrônomo para dar assistência em soja, falar uma palavra assim, tu dá um chute numa moita, sai 10. Porque o pessoal tem informação nisso, né? É uma coisa que tem, né? Agora, vai para a fruticultura, ou para a olericultura, para tu achar um bom profissional que entenda, não é fácil. Então, tu imagina, esse também é um fator importante. Tá? Mão de obra especializada para tudo, para pulverização. Cara, não tem nem mão de obra, imagina especializada, que é o que vocês estavam comentando, né? Ah, um tem que produzir por 2. Bom, a questão é achar esse um que consiga produzir por 2 hoje, né? Mas tu achar uma mão de obra especializada é outro desafio. E, obviamente, que aí vem o desafio de todos os setores, né? Ou seja, eu vivo a mesma coisa que a Nogueira Pecan. Quem é que consome uva de mesa, gente? É classe A ou é classe mais básica? Quem é que consome uma Nogueira Pecan? É classe A ou é o rapaz que ganha um salário mínimo por mês? Aí? A gente trabalha com cultura, gente, que depende de renda. Ela é isso aí, ó. Aumentou a renda do brasileiro, aumenta o consumo. Baixou a renda, diminui o consumo. Simples assim. Simples assim. São produtos. Falei alguma bobagem? Eu estou olhando o presidente aqui, né? Tá? Qualquer coisa me questiona, porque, né? Mas são culturas que, assim, quem é que frequenta o nutricionista para saber que tem que consumir todo o nuts lá, porque tem elementos, enfim, são pessoas que têm renda, gente. E o nosso país, se tiver renda, o consumo aumenta, automaticamente. Tá? Então, esse é outro aspecto para a gente conversar. Bom, então, assim, eu não sei como é que eu estou, eu posso ir seguindo aí, já sei qual é a conversa. Eu preparei uma conversa, eu vi que fica muito chato, na verdade. Tem um ditado que fala assim, quando a bunda chata, os ouvidos se fecham. Vocês conheciam esse detalhe? Então, vocês estão aí já 2 horas sentados, tá meio... Mas o que eu fiz, então, assim? Poxa, pensei, vamos lá. Aonde que estão os problemas que a gente enfrenta hoje nas culturas que eu trabalho e vamos trazer para a Nogueira Pecan. E vamos ver, fazer um paralelo nelas, na verdade, se são similares. E eu quero começar com a primeira delas, que é isso aqui. Tá? Eu falei para vocês assim, ó, a questão de 30 anos atrás, a gente só falava de videira nessa região aqui, ó, na região sul. Por quê? Clima temperado, cai as folhas no inverno, precisa de frio, aquela coisa toda, né? E isso é uma coisa para vocês refletirem com a Nogueira Pecan também. Ela só produz aqui? Ou, de repente, um empresário lá do Nordeste ou do Norte decide produzir Nogueira Pecan lá e vai ter viabilidade. Por que eu falo isso para vocês? Porque a gente tem hoje produtores de frutas, né? No Nordeste, aliás, o Nordeste é um paraíso, gente. Quem não teve a oportunidade de conhecer, hoje lá nessa região aqui, ó, eles têm poda e colheita de uva todo dia.
Todo dia eles têm isso. Então, eles programam a venda deles conforme a época for, entenderam? Além de ter 2 safras por ano. Consegue imaginar em termos de competitividade? Outra questão importante, o portozinho aqui, ó, de Fortaleza, para chegar na Europa. Falamos de custo antes, né? Isso também é um ponto importante. Então, o que eu quero comentar para vocês é que todas as culturas hoje, nesse Brasil, aquela frase do Pero Vaz de Caminha, né? Nesse país, como é que era a frase? Em se plantando, tudo dá. Galera, eu acredito cada vez mais. Acredito cada vez mais. É impressionante, gente. Quem que falava que nós ia ser produtor de oliveira? Quem que acreditava aí há 10, 15 anos atrás? Hoje, aí os azeites, premiado, enfim, vocês perceberam como é uma coisa, esse país, a nossa diversidade, o que tem de potencial aqui dentro? Mas, assim, o primeiro ponto que eu acho que é importante, e eu vou olhar de novo para as meninas do banco, tá? Por que é isso? Era um desafio que é o seguinte, bom, para eu investir, eu também preciso de apoio, né? De custeio, principalmente. Tá? E existe uma coisa chamada zoneamento agrícola de risco climático. Por que eu preciso falar um pouco sobre isso? Depois eu vou falar aqui na sequência, porque o primeiro privilégio para mim é você já ter esse indicador aí. Você não tem ideia do que isso ajuda, gente. Eu sei que é recente, né? Mas pelo menos é o seguinte, quando eu vou fazer uma análise de um projeto, eu consigo ter claro se tem algum problema ou não. Vou falar um exemplo para vocês da videira. Você não tem ideia de quantas ligações eu recebi na Embrapa, eu recebi de prefeito lá do interior de Iraí. Diz, Marcos, olha só, eu tenho videira aqui, tu tem, tá, tudo bem, mas eu não consigo ter empréstimo do banco. Por quê? Porque não está no zoneamento. Perceberam a provocação? Como não está no zoneamento, o banco não vai financiar. E o cara consegue produzir, porque esse país é muito grande. Então, hoje, eu estou tirando agora da Nogueira Pecan, voltando, o ZARC, ele te dá risco. Por exemplo, na hora de uma análise de risco, tá, qual é o teu problema aí? Ah, é geada. Então, tu bota uma cultivar tardia. Tu consegue manejar esse risco, perceberam? Ah, é seca. Coloca irrigação. Já vai estar no projeto, por exemplo. Para minimizar riscos. Fez sentido esse comentário inicial? Então, assim, eu fico muito feliz porque, assim, a Nogueira Pecan, você já tem esse documento aqui. Pelo menos para a região sul. Isso você não tem ideia do quanto isso é algo que vai ajudar vocês. Tá? Se eu falei alguma bobagem, repito. Me corrijam aqui. Mas ter hoje um zoneamento para a cultura ajuda, olha, demais, porque ajuda a direcionar, né? O plantio, o local, essa questão toda aí. Tá bem até aí? Então, esse é o primeiro ponto-chave. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Isso aqui, ó, é um pomar de maçã. O que é essa foto aí? Quem que me ajuda aí? Acreditem, um pomar de maçã. Hã? Antigranizo, ótimo. Por quê? Porque o pessoal está fazendo, bom, ou eu pego e faço o seguro para granizo, ou eu coloco uma tela. Nos números hoje ainda, você usar uma tela, cobrir com tela, porque você imagina, tu está com uma cultura, falei lá, lembra, 60 toneladas por hectare e te dá uma chuva de granizo antes da colheita. Cara, deu. E outra, é comum, né? Vocês sabem disso, é comum. Outra coisa, no nosso caso da videira, o que é isso aqui? A gente tem hoje uva de mesa, cobertura com plástico. Por quê? Nesse caso, para tu tem a questão de menos tratamentos, né? Então você consegue trabalhar. A cobertura acaba sendo uma proteção, não é? Para tu não usar tanto produto químico. O que eu estou comentando com vocês isso é que assim, aí entra uma parte de tecnologia de produção, que tem que ver que dentro da Nogueira Pecan, o que eu posso fazer para minimizar os riscos que tem. Eu estou falando no nosso caso, né, das fruteiras, tá? Só para a gente poder compreender isso também. Bom, então assim, primeiro ponto importante, já falamos, né? Tem um zoneamento, vocês têm. Agora vem, eu preciso gastar um tempo nisso aqui, conversando com vocês. O que é que define se, principalmente assim, se a Nogueira Pecan vai ter rentabilidade ou não vai ter rentabilidade? O que vocês acham que seria o fator, a vaca leiteira da Nogueira Pecan? Eu não sou do setor, mas eu garanto que é isso aqui. O que é? Hã? Oi? Quilos e qualidade, nós vamos discutir depois isso aí. Mas é sim, é o seguinte, gente, é a variedade. Eu vou produzir leite, eu vou usar uma Jersey ou vou pegar uma holandesa? Tem ou não tem diferença uma coisa ou outra? Eu vou fazer boi para carne, não é a genética que define a coisa? Não é ela que é fundamental? E isso hoje, gente, na fruticultura não é mais como era. Tá? E eu vou dizer para vocês isso assim, e é importante esse cenário, né? O Jaceguai comentou assim, não, eu vou lá no exterior e trago a planta para cá. Gente, vamos lá. Vocês acham que o pessoal do exterior vai mandar a genética para vocês?
Vocês acham que eles são bonzinhos assim? E vão mandar a melhor Nogueira Pecan para o Brasil produzir para depois lá você exportar para qualquer lugar do mundo? Vão ser ingênuos, gente. Genética hoje é o principal diferencial de qualquer setor produtivo, gente. Eles podem mandar as cultivar velhas deles, né? As velhas eles mandam, né? Mas as novas, que estão realmente bombando, não vão mandar. Não vão mandar. Isso eu vou comentar depois no detalhe, nesse sentido assim. Tá? Isso é uma reflexão de país, eu estou comentando com vocês. Porque eu vivo isso dentro da viticultura. Tá? A gente vive isso. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Olha só como é que foi consolidada a viticultura brasileira. Ó. Com essas variedades aqui, ó. Americana, americana, americana. Lá na década de 1900, né? Deixa eu fazer uma pergunta para quem está trabalhando aqui. Hoje, se eu estivesse começando a viticultura no Brasil e eu quisesse trazer essas variedades, ia ser fácil ou não? Hã? Será? Senargem? Perceberam a provocação, gente? Hoje, para tu trazer um material legalmente para o país, tu pode trazer um problema, né? Tu vai trazer de alguma forma que não seja a legal. Só que tem um detalhe importante que eu vou falar depois para você. Se a gente pensar em exportação, eventualmente o nosso país pode não respeitar, mas lá fora eles respeitam. E vou explicar depois, com um exemplo prático para vocês, isso aí na uva, como exemplo. Tá? Então, assim, a gente começou com isso. E aí vem um detalhe, vou trazer um pouco para a Embrapa. Ao longo do tempo, a gente entendeu que genética era uma coisa importante para o país. E a Embrapa tem um programa longo de melhoramento de videira, tá? Então, hoje a gente tem um monte de novas cultivares assim, que foram desenvolvidas aqui no Brasil. E que, na nossa opinião, o setor poderia se aproveitar mais delas. Por quê? Porque muitas vezes a gente valoriza mais o importado do que o que é gerado aqui. A gente não faz uma coisa chamada comunicação, marketing, né? Então, assim, ó, o que é o melhor suco? A pessoa fala, é o Concord, né? Por que o Concord? Porque é o americano. Né? Perceberam uma provocação, como é algo importante da gente trabalhar também, de valorizar um pouco do que é o produto que a gente está desenvolvendo? Tá? Então, assim, isso aqui é uma lista de cultivares que a gente trabalhou, eu não vou, né? São variedades para suco, principalmente. Tá? Principalmente para suco, e também a gente pode elaborar vinho de mesa. Tá? Bom, agora, aqui sim eu preciso gastar um tempo com vocês. Tá? E vou explicar o case dessa variedade para a gente entender um pouco o mercado internacional. Vocês já degustaram a BRS Vitória? Alguém já consumiu ela ou não? Não, nunca consumiram? Nunca foram no mercado, uma cumbuquinha? Sim, já? Hã? Ótimo. Porque eu quero comentar com vocês. Essa variedade foi a primeira variedade brasileira de mesa sem semente que deu certo. Brasileira, tá? Brasileira. É nossa, é da Embrapa, ela, na verdade. Entende? Então, é uma variedade sem semente que hoje, lá no Vale de São Francisco, é uma das principais cultivares trabalhada. Opa! Né? Então, o que significa? É uma genética brasileira que eu estou exportando. Depois eu vou comentar a questão dos clubes de variedades hoje que estão competindo com a gente. Então, hoje, a Vitória, por exemplo, qualquer produtor que quiser plantar, pode plantar. Ele paga uma taxa tecnológica na muda, para a Embrapa. Então, cada muda de Vitória que tu compra de um viverista, tu paga 7% de taxa tecnológica para a Embrapa, para reinvestir, né, em projeto de pesquisa. Mas depois eu quero comentar com vocês como é que funciona a genética importada, que é outro jogo. Não é? Bom, e a gente também tem material de uvas para processamento, assim, que é uma das variedades, né? Se vocês puderem, depois do almoço, hoje tem a Fena Vinho. Lá, o Jornal do Almoço vai ser de lá. Nós estamos começando a trabalhar forte hoje divulgação. Isso aqui é uma variedade brasileira também para elaboração de vinho branco, aromático, que pouca gente conhece, né? A gente pensa no Chardonnay, né, no Riesling, enfim, e esquece de degustar um Lorena, uma Bibiana, que são variedades nossas. A gente está trabalhando isso também. Mas fugir um pouco do tema aqui, o que eu quero comentar é que genética é fundamental. Tá? E não adianta ter só uma cultivar legal. Qual é o próximo passo que eu preciso ter? Eu tenho a variedade. Qual é o segundo problema agora? Hã? Bom, divulgar, mas só divulgar? Vamos supor o seguinte, ó. Eu terminei a palestra que vocês decidiram plantar a Lorena aqui em Cachoeira agora. Todo mundo vai plantar a Lorena. Qual é o segundo problema que eu tenho? Não, Está aqui, ó. Eu tenho que comprar de alguém. Vamos lá, me dá o nome de uma variedade que vocês acham que é legal aí, que é promissora. Chutando, vamos lá, me ajuda uma.
de pecan. Mas essa deve ter bastante material vegetativo, né? Uma que está começando. Tá, a variedade X. Ok. Não, então vou fazer diferente. Nos Estados Unidos, os produtores estão profundamente vinculados à universidade, especialmente da Geórgia. E esses caras estão lançando variedades a todos os anos. São pesquisas que estão acontecendo há mais de 20 anos. Então, a simbiose é muito grande. É muito grande entre o produtor e a universidade. Perfeito. Né? E mesmo com os institutos de desenvolvimento. Pessoal, soja, 40 anos atrás, era 24 sacos por hectare. Sim, perfeito. Hoje, nós estamos falando de 80 sacos por hectare. E aí tem genética, pesquisa, né? Tem todo um trabalho desenvolvido. Aonde nós estamos capegando nesse momento? Mas o que eu estou tentando fazer? E foi a provocação, né, Ziguai? Né, eu vim aqui com o objetivo de tirar vocês da zona de conforto. Não vim aqui para dar elogios, na verdade. Senão, né, a gente só ia tomar vinho junto. Né? Mas o que é? Isso é um fator estratégico de qualquer setor, que precisa ser pensado. Não é? Então, existe possibilidade de clones, por exemplo, que pode ser melhor trabalhados. Mas o que é o desafio? Se vier uma pecan nova, interessante, né, quanto tempo eu levo para ter volume? Vocês têm uma sorte, que é pouco volume de plantas por hectare. Né? Não se usa um ano, mas a videira é 2, 3 mil por hectare. Eu tenho que ter volume de material vegetativo. Né? Senão eu não consigo incrementar. Imagina, até eu plantar e começar a produzir, gente, é uma coisa que vai longe. Né? Vai muito tempo, na verdade. Tá? Então, assim, eu só comentei esses dois casos, tá? Que vem o terceiro ponto-chave, que é o material genético. Tá? E isso também é algo que, assim, eu vou ter que contar um monte de historinhas para vocês. Posso ir tocando assim, porque eu vou me empolgando, mas eu acho que né, tem uma lógica por trás assim. Eu preciso gastar um tempo, porque vocês não têm ideia do que nós penamos e ainda estamos penando com isso na videira. Hoje a videira tem mais de 100 cultivares, para vocês terem uma ideia. Né? E nós temos porta-enxertos também, dependendo da região, tem tipo diferente. E começa a imaginar as combinações que isso dá. Tá? Bom, então vamos lá. O primeiro ponto fundamental que tem que ter discutido é o seguinte, cara. Bom, eu tenho material vegetativo. Quem te dá a garantia que essa variedade legal é ela mesma na muda? Eu estou provocando só, não sei. Eu vou comprar lá 600 plantas num hectare. Eu tenho certeza que vai ter 600 plantas no mesmo porta-enxerto. Por que tu fez assim? Mas como não tem? Perceberam a provocação? A minha vaca leiteira pode não dar leite. Tá? Eu estou provocando um pouco isso, tá? Não, mas entenderam a lógica? Tipo, se eu estou pegando a minha vaca leiteira para produzir leite e a vaca leiteira não dá leite? Nós estamos trazendo agora dos Estados Unidos, não sei como é que você chama, as folhas. Na verdade, os cavalos a gente chama, na verdade. A matriz. Matriz, perfeito. Também. E estamos fazendo o DNA. Perfeito. O DNA. O Dr. Carlos está fazendo isso. Ótimo. Na Universidade da Índia. Para nós chegar, pegar aquele DNA, pegar aquilo que nós temos de variedade e dizer, barco ou barco. Efetivamente é barco. Então, nós estamos nesse processo. Tá? Então, assim, e é importante entender isso, gente. Por quê? Porque, assim, vamos pegar outras culturas, né? A gente tem viveiros que o cara planta 3 mil muda, quando tu vê, 100 muda é uma outra completamente diferente. Aí significa o quê? Tu tem dentro do teu parreiral, por exemplo, uma planta que não produz, ou que, na verdade, produz uma época diferente. Né? Aí começa todo um problema. Né? E não é, eu volto a falar, gente, assim, ó, fruticultura não é alface. Que em 30 dias tu plantou e colheu. Nós estamos falando de projetos de médio e longo prazo. Né? Tu pensa hoje num parreiral de uva, tu está pensando em 15 anos de material. Tá? Essa é uma reflexão para a gente ter juntos aqui. Então, eu só botei essa foto para a gente pensar, de onde que vem meu material genético? Tá? E aí, muitas vezes, o que acontece assim? Ó, o indivíduo pega um material que ele não sabe de onde vem e ele produz o próprio material dele. Né? E se brincar, ele produz numa área com problemas ainda, muitas vezes. E aí, lá, leva um monte de encrenca para dentro da propriedade. Isso, gente, é mais comum do que andar para frente, tá? Em muitas situações. Tá? É um cuidado, porque não parece, isso é um problema, na verdade. Tu está trazendo para dentro da tua propriedade um problema que tu não tinha. Tá? Então, essa é uma reflexão inicial aí, ok?
Aí falamos da identidade varietal, fundamental, seja isso é saber o que está produzindo. Né? E aí vem o próximo ponto, que é a sanidade. Né? Então, olha só, eu tenho que saber a origem do material, a identidade varietal, e se ela tem ou não tem problemas. Eu vou explicar um pouco como é que a gente está trabalhando, isso que vai ser rápido, só para vocês entenderem. Claro que tem um monte de tempo, e ainda assim, eu repito, tem um monte de problemas ainda. Tá? Nós não resolvemos isso aí. Uma cultura que já tem um monte de tempo aqui no Brasil. Mas assim, ó, né? A gente tem um dos principais problemas no nosso caso é vírus, né? Ó, é muito fácil lá, ó, tá vendo? Ó, se eu multiplicar essa planta aqui, eu vou estar levando vírus para tudo que é lugar. Né? Na Nogueira Pecan, teria que ver que tipo de problema que teria que ser prestado mais atenção. A gente chegou um momento que pirou. Vamos pegar e vamos marcar todas as doenças? Não, hoje a gente pega o seguinte, ó, tá? Eu só quero passar lá. Os vírus principais, então, tipo assim, esse aqui, na verdade, é um vírus do enrolamento, que a gente chama, tá? A gente sabe que reduz a produção. Tem um outro vírus que dá uma doença no porta-enxerto, né? E o que a gente definiu? Tá? Ó, vamos lá. Então, hoje, só vou voltar aqui, são 4 vírus que a gente foca neles, senão tu ficaria maluco, na verdade. Então, esses 4 vírus, a gente procura monitorar se o material tem ou não tem. Por PCR, por toda uma questão, né? Ponto, a gente só, esses 4 vírus, vai ter algum outro vírus, mas em termos de importância, ele é menor, na verdade. Ok? Então, essa é outra questão-chave. Tá? Bom, eu não vou entrar em detalhe para vocês, porque assim, é um desafio que vocês têm pela frente ainda com a Nogueira Pecan, de ter um local, né, que preserve esse material, isso também é importante. Tá? E aí sim eu quero avançar um pouquinho mais aqui. Né? E por que isso aqui é importante eu falar para vocês e chamar? Nós tínhamos todo um programa com base em vírus. E aí, nos últimos anos, começou a aparecer o que nós chamamos de doenças de madeira. Principalmente, né, assim, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o material, isso não tinha no Brasil, era muito baixa a incidência. E ele ocorre principalmente, assim, ó, a gente chama de reboleiras, como tem coisas, material vegetativo, tu vai passando de uma planta para outra, tá? Tu usa um material contaminado, então eu quero só, não vou entrar em detalhes, que é a nossa realidade. Então, hoje, o nosso grande desafio está justamente nesse tipo de problema aqui. Doenças de madeira, que a gente multiplica com a questão de vegetativa, na verdade, lá. Tá? Então, coisas muito simples, que eu diria assim, se vocês puderem pensar, esse tipo de doença entra muito por assim, ferimentos de poda. Se vocês puderem, desde o início, proteger isso, gente, com látex, alguma coisa assim, façam, gente. Com tricoderma, com esse tipo de coisa aí, façam. Porque, olha, está sendo uma coisa meio que... a gente chama de podridões e vai entrando e a coisa se alastra. Tá? Nessas plantas que ficam por muito tempo, na verdade, aí. Ok? Bom, eu não vou entrar em detalhes, porque assim, ó, eu sei que o tempo de vocês também, eu estou falando de uma outra cultura, né? Mas hoje, assim, a gente conseguiu organizar o sistema onde que os viveristas acessam o nosso banco genético, que seria um sonho futuro, tá? De vocês também aí. A gente tem um padrão de qualidade que seria uma coisa interessante vocês pensarem também, de ter, por exemplo, o seguinte, não sei se tem, qual é o padrão de qualidade de uma muda de Nogueira Pecan? O que seria, assim, ó, uma orientação prática? A gente fala, olha aqui, ó, tem que ter um tamanho de raiz, um tamanho, na verdade, do porta-enxerto, tem que estar bem soldado, né, um diâmetrozinho, perceberam? Isso a gente tem uma publicação, um guia prático. Né? Isso ajuda o pessoal, na verdade, pelo menos a ter ideia da qualidade do material vegetativo. Tá? Obviamente que isso aqui, tá, é questão externa. Né? Tá aqui, voltei aqui. Ele é externo, são coisas externas, morfológicas. Mas a gente, então, recomenda hoje, indica alguns viveristas, e aí chegou um ponto que, quantos viveristas vocês acham que tem de videira? Hoje no Brasil? Alguém consegue me ajudar? Ideia do número de viveristas que tem no Brasil? Aí? Porque lembrem, o viveiro se registra no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele é registrado lá. Perfeito? Mas, por um outro lado, para o Ministério fazer uma fiscalização, tem que ter um padrão de muda. Existe esse padrão de muda para videira oficial? Nem para Nogueira. Está percebendo a provocação, na verdade? Então não dá para fiscalizar. Perceberam? Então o que a gente fez? Um trabalho muito desafiador, começando. A gente provocou o setor privado para se organizar. A gente provocou. E agora a APASUL comprou isso, que é uma sugestão para vocês. A APASUL está reunindo hoje 12 produtores que estão definindo padrões de qualidade e eles vão se fiscalizar entre eles.
Tá? Vocês conhecem a Passu, quem trabalha com soja, coisa, conhece o trabalho deles. Né? Para pelo menos, isso é uma coisa do setor privado, ele vai ter que se organizar. Porque senão a garantia sou eu, né? Perceberam? Então, assim, eles vão criar padrões, olha aqui, ó, essa muda tem identidade genética, eu cheguei para vírus, e vão ter que se regular entre eles. Né? E aí tu tem que ter um padrão de viveiro que tu sabe que o jeito certo vai dar um resultado e o errado vai dar outro. Né? E tu tem que ter um padrão de viveiro premium. Fez sentido esse comentário? Então, assim, a gente entende que o nosso papel é fornecer um material genético. Mas os viveiros têm que ter uma organização entre eles mínima para dizer, olha, isso é ou não é. Porque tu pegar e deixar isso nas mãos do Ministério, tu não vai ter condições de fiscalizar um volume absurdo que tem de viveiros hoje nesse país aí. Então, uma sugestão para vocês refletirem também na questão de sustentabilidade, né? Tá? Essa é a estratégia que a gente está trabalhando hoje, pelo menos na avicultura, depois de muito tempo, mas a gente acredita nisso. Tá? A gente acredita muito nisso. Tá? Avançando, agora sim, para mim, vem um negócio que é importante, um assunto importante. Lembra que eu falei? Os materiais da Embrapa, qualquer um pode acessar. Mas o que a gente está enfrentando hoje? A gente está enfrentando hoje, gente, isso aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma empresa, SNFL, uma empresa americana, que tem um programa de melhoramento genético de uva. Eles têm um programa. E eles estão vindo para o Brasil, já vieram aqui, já estão aqui. Então, como é que funciona isso? Que eu não sei se é um modelo que vocês vão adotar dentro da Nogueira Pecan. O negócio é o seguinte, tá? Eu tenho todas as variedades aqui, ó. Estão vendo que tem tudo um TM do lado lá, ó, que é trademark? Ela é protegida. Então, vamos lá. Eu sou da empresa. Quem é que é produtor de pecan aqui, só para o... Ah lá, vocês são produtores de pecan. Então, eu vou te fazer uma proposta seguinte. Olha aqui, ó, eu vou te fornecer a muda. Tá? Você vai me pagar tanto de taxa tecnológica na muda. Eu vou dizer quanto colhe. Eu vou te dizer quanto colhe. E cada quilo que tu vende, tu vai me pagar uma taxa tecnológica. Perfeito. Perfeito. Esse tema é polêmico, gente. Isso é muito polêmico. Tá? Tipo assim, no nosso caso, muito produtor, ainda bem que a Embrapa tem um material livre, né? Por quê? Porque aí, como é que funciona? Tu sabe quanto tu vai exportar. Eu preciso de 1 tonelada de nogueira. Eu só vou autorizar a produzir naquele ano 1 tonelada. Tu está na mão do processo. Por outro lado, tu tem quem compra, quem venda. Então, assim, gente, esse é um assunto que dá um debate aqui de um monte de tempo. De tu ter a liberdade ou não ter liberdade. Mas é o modelo que está vindo para várias frutas hoje. Eu estou falando da questão da videira de mesa que está acontecendo, né? Entende? Então, assim, a gente hoje, como empresa pública, só trabalha com taxa tecnológica na muda. Os nossos concorrentes estão entrando, e aí vem um detalhe, né? Aonde está, na verdade, o problema que eu vou comentar depois, né? É a qualidade do produto final. Eles garantem o produto final. Por quê? Por exemplo, se a nogueira não atingiu os parâmetros que eu queria que tivesse, vai para o mercado sem marca, e aí tu me paga do mesmo jeito, né? Eu só vou receber o produto que tem a qualidade que eu quero. Perceberam a quantidade de discussão que isso aí dá dentro de uma organização, na verdade? Mas, enfim, é só um tema para nós poder refletir. Agora, avançando, eu estou no 4º ponto, né, e daqui a pouco eu vou lá. Manejo e tratamento de resíduos sanitários. Aí a parte técnica que eu não vou aqui, né, vocês conhecem bem isso. Eu só quero comentar assim, ó, local do pomar, gente. Tá? Muitos produtores têm grandes áreas para trabalhar. A nossa região tem áreas, né? Aí o cara faz o quê? A área mais encharcada, ele bota pomar. Acontece isso, gente. Tá? E aí tu começa a medir doença de solo, não sabe por quê, ou não faz uma drenagem antes. Tá? Outra coisa, pega uma área que tem um monte de problema, um inseto, alguma coisa lá, não prevê isso antes. Tá? São coisas simples. E aí vem o ponto mais importante para vocês, né, gente? Que é hoje o grande dilema da convivência fruticultura versus culturas anuais. Por quê? Deriva de produtos. Então, assim, essa questão dessas novas regiões travou pela questão da deriva, muitas vezes, gente. Porque, assim, é cruel, tá? A deriva hoje desses produtos hormonais que estão vindo aí para a fruticultura é um enorme desafio. E aí volta a vantagem para a Serra Gaúcha, né? Porque a gente praticamente não tem cultura anual lá. Então, a gente está numa situação ainda privilegiada. Mas as novas regiões que implantaram, rodeado de culturas anuais, é um problema. E tu imagina um investimento, de uma hora para outra, uma deriva do herbicida. Cara, isso aí é sem comentários, né? Mas esse é um ponto importante de ser trabalhado também. Tá? Eu também comentei assim, ó, vocês não têm esse problema, mas assim, no nosso caso, depois de um certo tempo, tu começa a replantar a área na mesma área.
E a gente tem um monte de problemas de declínio de plantas, porque o solo está com problema. Não é o caso de vocês, tá? Mas eu só quero alertar isso também, porque assim, ó, morreu uma planta de nogueira pecan lá, está aqui a velha, tu bota uma nova do lado. Isso acontece conosco, gente. Parece coisa de maluco, mas acontece. Conseguiram perceber? Tu tem lá morrendo com a doença, tu bota uma nova do lado lá, pronto, está feita a folia. Né? Eu me envolvi muito com as minor crops, eu quero só falar para vocês, felizmente vocês conseguiram colocar nogueira pecan dentro da minor crops, gente. Tá? Isso vocês não têm ideia do ganho que é isso aí. Eu vivi essa dor, na verdade, assim, ó, com uva, não sei se vocês lembram um ano que a uva ficou em segundo lugar nos problemas lá, na verdade, porque a gente também não tinha produtos autorizados, né, faltava. Enfrento isso com kiwi, enfrentamos isso com pera, e quando eu vi a demanda de vocês, vocês conseguiram, gente, isso é organização, parabéns. Porque não foi fácil colocar um nomezinho lá dentro, né? Porque isso te abre o leque agora para tu usar produtos fitossanitários lá dentro. Não é? Então, isso é um ponto bem importante. Muito importante, gente. Por quê? Se eu pensar em exportação futuramente, alguém fizer uma análise de resíduo, conformidade, gente. BPA. Né? Isso é uma coisa, parece óbvia, mas ela é uma coisa, quando tu pensa numa cadeia, isso é fundamental. Tá? E aqui, sim, eu quero gastar um minutinho com você sobre isso aqui. Ó. Tá? Quanto que eu falei de produção por hectare da maçã? Antes? Oi? 60 toneladas por hectare, não foi isso? Então, gente, é o seguinte, ó. Se eu produzir 60 toneladas por hectare de maçã pequena e de uma categoria 3, eu estou no vermelho, gente. Está claro isso para vocês ou não? Eu estou produzindo 60 toneladas por hectare, mas a maçã minha é pequena e numa categoria é dano, aquela coisa toda, formato, cor, essas coisas todas aí. Transfira isso aqui para nogueira pecan. Você pode ter as mesmas 2 toneladas por hectare, mas deve ter um padrão que paga a conta e outro padrão que não paga a conta. Simples assim. Ou falei bobagem? 750 quilos por hectare de pecan, que foi a nossa produtividade média há alguns anos atrás, não tem preço de venda que paga a conta. Então, nós precisamos um padrão mínimo de produtividade. Tem que ter pelo menos 1.600 quilos. Aí os preços praticados trazem um resultado legal. Agora, 750, a média de 2020, acho que foi menos que isso. Então eu vou colaborar assim. Aí vem a questão das variedades e a qualidade do produto. Então eu estou falando assim, ó, as cadeias mais maduras, no início esse é o problema, é eu conseguir produzir. No momento que eu conseguir produzir, eu vou levando o padrão. Hoje eu estou falando de maçã 60 toneladas por hectare. É o que a gente falava, a soja 10 anos atrás, enfim, né? A maçã, há pouco tempo atrás, era 25 toneladas por hectare. Hoje tem produtores de alta densidade trabalhando com 70 toneladas por hectare. Só que não adianta, esse é o cálculo que precisa ser feito, né? Entenderam como é uma escadinha, na verdade, para tu ter rentabilidade. E aí, a gente tem o Gest Fruit, que tem uma proposta, o que é? No nosso site lá, tá? No nosso site da Embrapa, Gest Fruit. Tu coloca teus números lá dentro e no final a gente calcula se está ou não está o teu custo de produção. Porque, volto a dizer, o cara pode produzir 750 quilos por hectare, mas com custo super baixo vale a pena. Eu não sei, eu estou provocando isso tudo. Porque tudo depende, não é o que tu ganha, é o que tu gasta também, né? É o que sobra. Pronto. Isso é básico, na verdade, de qualquer economia. Tá? Pessoal, estou finalizando a minha conversa. Fez sentido um pouco esse comentário? Vocês conseguiram conectar um pouco com a realidade de vocês, assim, na coisa? Eu espero ter ajudado, na verdade, aqui, tá? Essa é a realidade do dia a dia. O que eu quero finalizar com vocês é o seguinte, ó. Se tem algo que eu acredito na fruticultura e que me motiva, tá? É essa palavra aqui, ó. Tá? O que é essa palavra aí? Do mercado? Hã? O que é saudabilidade hoje? O conceito de saudabilidade, gente? É um produto de qualidade que faz bem para a saúde, que dá qualidade de vida. Perfeito? Então, assim, ó, eu tenho certeza que o produto que eu trabalho tem saudabilidade, né? A fruta e hortaliça tem saudabilidade, a nogueira pecan e, na verdade, os frutos secos, todos eles têm tudo a ver com saudabilidade. Então, isso aqui a gente tem uma causa para trabalhar. Tá? Eu acredito, tipo assim, tu está trabalhando em função de quê? Das pessoas terem mais saúde pela alimentação e qualidade de vida associada a esse processo todo. Né? Então, assim, um suquinho de uva com nuts ou um vinhozinho com os frutos secos, eu acho que tem uma combinação perfeita aí nesse processo todo. Né? Sério que eu fiz bobagem com vocês? Que essa aqui é importada?
Putz, cara, que cagada, consegui fazer bobagem no final aqui. Não, faz o X então lá depois. É o que dá ignorância. Não, mas assim, ó, gente, tá? O palestrante nunca erra, tá? Ele falta conhecimento. Então, para te ver, eu fui para a internet, foi o que eu encontrei. Então, assim, ó, gente, eu sou um cara com doutorado, tem que conhecer mais Nogueira Pecan nossa, tá? Tá lá, não, por favor, gente, assim, ó, isso aqui não é, tá gravado o negócio, não vamos consumir, tem produto brasileiro, mas a gente tem que comunicar isso também. E eu sou do setor, eu compro direto, na verdade, no mercado, mas eu nunca prestei atenção em uma ou outra, nós vamos ter que comunicar isso aí, gente, tá? Vamos ter que comunicar. Bom, não, gente, isso aí é assim como a gente está enfrentando, por exemplo, assim, ó, agora, sempre se falou bem do suco de uva, né? Um grupo de nutricionistas agora começaram a falar que tem muito açúcar e dá diabetes. Cara, esse mundo é uma loucura, gente, essa questão de comunicação. Então, a gente tem que trabalhar agora e justificar que o açúcar da fruta é diferente do açúcar. Bom, tá? Bom, obviamente que tem um apelo muito grande para o agroturismo, né? Sabe? Essa é uma reflexão que a gente precisa ter quando a gente fala de agroturismo, né? É de você ter um ambiente para você pegar e usufruir isso tudo, né? Essas experiências, como a gente fala, tá? Você sabe a questão do Vale dos Vinhedos, a gente tem diferentes locais, e o Brasil todo trabalha essa viticultura, essa lógica. Poxa, sei lá, Cachoeira do Sul e região, uma indicação geográfica da Nogueira Pecan Gaúcha. Se tu pudesse agregar coisa, é uma provocação. Né? Oi? Vai ser a sequência aí, é isso aí. Tá? Então, quando a gente fala de mercado, está aqui. Ó. Bom, nós não tínhamos nem combinado, né? Boas práticas agrícolas e rastreabilidade. Isso aí é básico hoje, em qualquer setor. Vale para todo mundo, na verdade. Tá? E aqui eu quero voltar à história da minha cultivar lá, da Vitória. Tá? Hoje, você começa a trabalhar marca. Lembra que eu falei da Vitória antes, sem marca? Por quê? Porque ele vai consumir e ela vai estar amarga, porque o cara colheu antes do ponto. Tu vai ter uma péssima experiência de compra. No momento que começa a ter uma marca, você começa a procurar aquela marca no mercado também. Então, a Vitória, se tu colher verde, ninguém vai consumir ela. Quando tem uma marca, o cara tem um padrão. Você conhece essa história aqui? Todo mundo conhece, né? Cara, o melão, a questão de 10 anos atrás, tu comia era pepino. Que era verde. Hoje, os caras estão assim, ó, tu tem a marca, a rastreabilidade, a redinha, enfim. Tu não vai consumir um melão que esteja verde. Isso aí é padrão de qualidade, com rastreabilidade, com segurança, questão toda. Então, esse é um desafio. Eu vi as marcas de vocês lá, nós, na verdade, sem marcas, né? E com marca. A marca, a gente passa a ser hoje um patrimônio. O consumidor procura isso, na verdade. Tá? Isso aí. E aí, vocês falaram de exportação, que está aqui, né? Aí, era a palestra que eu fazia hoje aqui, hoje. Bom, só para finalizar, tá? E agora realmente eu estou finalizando, é assim. Essas pequenas culturas, como a gente fala, é a nogueira, é a cultura, na verdade, da videira, tem muitos pequenos produtores envolvidos. E a organização setorial é um desafio, gente. Quem é dirigente sabe disso, né? A gente não tem essa visão de corpo, de cadeia produtiva, enfim. Mas o que eu vi aqui na Nogueira Pecan passa a ser interessante. Vocês têm institutos, na verdade, envolvidos nisso, tem câmara setorial. Gente, vocês não têm ideia do que isso significa, na verdade, né? Eu procurei um pouco de informações, vocês têm uma parte setorial. Na fruticultura tem a Abra Frutas, na verdade, a Uvibra é o que trabalha com a gente na viticultura, os produtores de maçã têm uma associação. Por que isso é importante? Na hora de sentar na mesa de negociação, gente. Porque tem que lembrar do seguinte, né? O Ministério das Relações Exteriores está negociando exportação para a China. Eu tenho uma lista de gente que quer vender para a China, não é só vocês, tem vários lá. Então, de alguma maneira, as cadeias organizadas vão ter que sentar lá na mesa e provar por A mais B que eu sou importante, que eu vou gerar renda, enfim, é assim que esse mundo funciona, na verdade. Tá? Então, assim, eu sei que vocês estão envolvidos com um projeto com a Embrapa, com os colegas de Pelotas também, que eu acho super interessante, vocês estão vinculados, né, nesse processo todo aí, tem unidade, né, de pesquisa. Esse eu acredito que seja um bom caminho, na verdade. Tá? E aí, bom, tu tem os nuts que eu comentei nisso, eu devo ter errado de novo lá, porque na internet... Não? Ah, não, então aí, me recuperei agora aqui, né, gente? Ótimo, tá? Mas imagine isso aqui com espumante, na verdade, né? Uma cestinha, mais uma copa, lá a gente pôr um queijinho, cara, num happy hour com espumante, geladinho. Cara, eu acho que tem tudo para nós poder aumentar esse consumo aí, né? Lembrando, saudabilidade, né? Momentos felizes, o que a gente gosta, alimentação saudável e momentos marcantes, gente. Esse é o desafio. E por último, só para finalizar mesmo, é o seguinte, essa imagem diz assim, ó, gente, todos os setores, né? Ninguém faz nada sozinho, gente.
Não tem mais como, tá? Tu tem que ter parceria, tem que ter articulação. Então, vocês ficaram agora praticamente aqui por 1 hora e pouco, com uma pessoa que é entomologista, começou a trabalhar com arroz irrigado e falou hoje de fruticultura no simpósio do Nogueira Pecã. Eu espero ter ajudado vocês com algumas ideias, algumas informações, e fico à disposição para a gente conversar. Gente, obrigado pela paciência de vocês, de terem me ouvido esse tempo todo aí. Já sei, obrigado pelo convite aí, tá? Obrigadão.